Então eu quero só compartilhar com vocês aqui uma palavra que diz o seguinte: Jesus acalma uma tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim, que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Versículo 40 diz que então Jesus disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Deixa eu perguntar para vocês. Eu não sei como que você está nesses dias. Dia talvez de angústias, dia talvez de preocupações, dia talvez de pânico e dia talvez de medo. Porque quando nós temos alguma coisa que vem contra nós, certamente existem duas situações que vêm de alguma forma mexer com as nossas estruturas. Ou nós temos medo, isso nos enche de pânico, ou nós reagimos diante de uma situação. Ou nós temos medo, ou nós temos alguma reação para sairmos daquela situação que nós estamos e enfrentemos. Interessante que Jesus havia pregado o dia todo e ele estava cansado e ele chega diante dos discípulos e agora eles tinham que atravessar do outro lado. Presta atenção. Só que Jesus disse uma palavra, e isso aqui que toca os nossos corações. Ele disse assim: passemos para outra banda. Ele não disse assim: talvez nós vamos passar, o mar está revolto, a situação está caótica, a situação não está favorável. E eles eram experientes, evidentemente os discípulos, os pescadores que estavam ali, eles eram experientes. Porém, Jesus chega e já tranquiliza com uma palavra dizendo: passemos do outro lado. Talvez no meio do caos, no meio das lutas, no meio vamos chamar do coronavírus, no meio dessa angústia em que nós estamos vivendo, reclusos em nossos lares, nós podemos pensar: poxa vida, será que isso vai passar? Quando vai passar? Já me peguei questionando algumas vezes, pastor Nelson, de dizer: quando será que isso passa? Quando nós vamos voltar na normalidade? Quando nós vamos voltar na rotina, no cotidiano e fazer? Eu estou com tanta saudade de voltar a fazer todas aquelas coisas que nós fazíamos. E agora você vê numa situação assim, e Jesus já deu uma palavra, ele já disse uma palavra, ele já empenhou uma palavra, e ele disse assim: estarei convosco todos os dias. Todos. Não é um. Os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse que estarei esporadicamente, quem sabe, hoje eu vou estar, amanhã não garanto. Jesus não age assim. Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias. E agora, nesse momento, ele está cansado e ele precisava passar do outro lado. Ele disse assim: passemos do outro lado. Deixa eu abrir um parênteses para dizer para você que está me ouvindo nessa noite. Jesus disse que nós vamos passar, amém? Amém, amém. Ele amém. disse que nós vamos passar. Você pode estar agora, as ondas estão fortes, o mar está revolto, pode ser enfermidade, pode ser desemprego, pode ser falta de recursos, pode ser falta de dinheiro, pode ser alguma coisa que tenha te preocupado. Como se não bastasse você ter que ficar recluso, agora vem a preocupação da falta de recurso, da falta de provimentos, da falta talvez até de alimento. Você está pensando: será que vai faltar? Não! Jesus disse para mim, disse para você: nós vamos passar. Eu quero trazer essa palavra aos nossos corações nessa noite para dizer, para você não ficar preocupado. Mestre, a pergunta é: o Senhor não está importando com nós? Não importa que pereçamos, nós estamos perecendo. E o Senhor não está importando. Mas Jesus já havia dado a palavra e agora ele estava tranquilo. Sabe por quê? Porque eu sempre costumo dizer e pensar assim: Jesus
Ele não está soberano sobre essa situação que nós estamos passando. Ele é soberano. Amém, amém. Amém. Isso mesmo. Amém. Ele é. Isso mesmo. Então, agora muitas pessoas estão chegando a Deus, orando das 6 horas da manhã, né, pastor Nelson? Até eu orei hoje. E nós estamos chegando a Deus, orando e tal. As pessoas estão na rua, em São Bernardo, na rua, no Rio de Janeiro, Osasco. Eu vi pessoas nos vídeos aí, pessoas nas praças orando. Isso tudo muito bom. Convocados a orar. Dia 5 agora passado nós oramos, jejuamos. Foi ótimo isso. E eu diria que esse tempo deve permanecer, deve permear as nossas vidas diante de... Quando nós passarmos os problemas, nós continuarmos firmes e fortes dessa forma que Deus tem nos colocado. Amém. Agora, o que a tempestade nos ensina? A tempestade nos ensina uma coisa muito importante. A tempestade ensina que nós precisamos ter uma atitude. Primeira coisa, eles tiveram medo, e o medo ele pode exatamente criar em você o pânico ou criar em você uma expectativa. Quando eu passo diante de um problema grave que eu tenho que ter uma atitude, eu tenho até um medo, um determinado pânico em mim. Porém, também, diante daquilo que eu estou passando, eu falo, não é possível que isso vai continuar dessa forma. Aí eu crio uma expectativa. E quando eu crio essa expectativa, eu tenho totais condições de sair desse caos, desse momento que eu estou vivendo, exatamente pelo fato de eu criar uma expectativa. Então, você pode escolher. Você pode escolher ficar no pânico nessa noite, como nós estamos passando, ou você pode dizer assim, não, existe uma luz no fim do túnel. Sabe, gente? E eu posso dizer que essa luz no fim do túnel, para nós, independente da circunstância, se chama Jesus. Amém. Essa luz no fim do túnel se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos pensar diferente. O Evangelho ainda é transformação, o Evangelho ainda é poder. O Evangelho não mudou. O Evangelho, aliás, significa boas novas. E essas boas novas, ela tem que continuar permeando as nossas vidas, as nossas mentes. Quando nós precisamos aprender a viver com circunstâncias e a extrair coisas dessas circunstâncias. Uma segunda coisa muito forte que falou no meu coração que nós precisamos exercer. Primeiro, nós precisamos ter uma atitude. Ou eu entro em pânico, ou eu crio expectativas. Segundo, eu tenho fé. Eu preciso desenvolver uma fé. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a fé, nossa fé, ela não pode ser uma fé teórica. Dizer assim, acredite, creia, você vai passar por esse momento. Não, não pode ser teórica. Ela tem que, nesse momento, ser exercida de fato mesmo, como algo que não se vê, mas que se espera. Amém. Como algo, conforme diz o escritor aos Hebreus, capítulo 11, lá, ele fala que a fé é o firme fundamento. O que é firme fundamento? É um fundamento que não abala. A fé é fundamento que não se abala. E ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que nós esperamos, ainda que nós não estamos vendo. Isso é fé. E nesse momento de pânico, de preocupação, de caos, de incerteza, eu diria que de muitas incertezas, talvez na saúde, por esses dias aí, talvez na economia, que de alguma forma já está. Gente, mas fique tranquilo, sabe por quê? Volto para dizer para você, para te lembrar. Jesus disse assim, passemos do outro lado. Amém. Passemos do outro lado, você não vai ficar. Amém, amém. Você não vai ficar. Amém. Terceira coisa que eu entendo, diante de uma situação, pastor Nelson, diante de uma situação que nós podemos estar vivendo, se eu disse para nós termos atitude, se eu disse para nós termos fé, uma terceira coisa que nós precisamos ter também é mudança. É mudança, é sair da inércia, é sair daquilo que nós estamos fazendo. E eu comecei a pensar esses dias, nunca, jamais, nenhum outro tempo, talvez que eu conheça, a igreja, de alguma forma, a igreja que eu digo assim, a igreja a eclésia, de alguma forma geral, ela se rendeu a Deus. Nós estamos vendo aí vídeos, presidente falando de Deus, o presidente dos Estados Unidos falando, enfim, tantas pessoas aí falando e reconhecendo a soberania, reconhecendo o senhorio, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a graça de Deus, reconhecendo que só Ele é capaz de mudar essa circunstância. Olha isso, nunca jamais. Então talvez não, com certeza, sabe o que aconteceu? Deus permitiu que tudo isso viesse a acontecer, que essa pandemia viesse a acontecer em todos os países aí ao redor do mundo, para que nós pudéssemos pensar de que forma?
Eu preciso mudar. Eu como igreja, eu preciso mudar. Se Deus me levou a orar por esses momentos, é uma mudança que Deus fez em mim. É uma mudança que Deus está fazendo em você. É uma mudança que Deus está fazendo na sua família, nos teus filhos, nas tuas filhas. Se Deus te levou a buscar, a orar para aquelas pessoas que estão caídas, é uma mudança que Deus nos levou a fazer. Então, o mundo está mudando de uma forma geral. E a igreja precisa mudar. Amém. E a igreja nesses dias precisa mudar. Talvez a minha mensagem para nós é pensarmos da seguinte forma nessa noite. Se Jesus empenhou uma palavra para garantir, palavra de penhor, de garantia, vamos passar do outro lado. Passemos do outro lado. Não vai dar problema. Ah, mas Senhor, o Senhor não está nem aí conosco, parece que está tudo esquecido. Quantas pessoas já morreram na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos e não sei aonde mais, em todos os países aí, está aumentando essa curva aí, está aumentando talvez o número de mortes, essa conversão de detectados versus que estão morrendo. Fique tranquilo que Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Não perdeu, jamais. Eu ouvi de você, acho que um dia aqui, Nelson, você dizendo o seguinte: Deus, Ele não está em crise, o céu não está em crise. Eu achei fantástico isso, porque nós podemos achar que está tudo no caos, está tudo acabando, está tudo difícil, mas eu estava falando esses dias para minha esposa e para Miriam, Deus tem provido todas as coisas, não nos falta absolutamente nada. Por quê? Porque Deus é o Senhor das nossas vidas. E eu sempre costumo dizer que o escritor aos Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, ele disse assim: no dia da prosperidade, goze do bem, mas no dia da adversidade, considere, porque Deus fez ambos os dias. Você já pensou nisso? Deus fez aquele dia em que nós estávamos rindo, brincando e tudo mais, mas Deus também permitiu aquele dia em que não está tão bom, que talvez você está um pouco triste, mas por que você deve se alegrar? Porque Deus é soberano sobre todas as circunstâncias, sobre todos os momentos. Então eu digo assim no meu coração: Senhor, Tu és Deus, Tu és Senhor nesse momento também. Amém. Amém? Amém. Então nós vamos passar. Vamos passar. Nós vamos tranquilamente passar. Amém. Com certeza, a minha palavra para vocês, que nesse momento, aprenda a viver em todo tempo, extrair o melhor de cada situação. O melhor. Você pode extrair o melhor de cada situação pensando da seguinte forma: Deus é soberano sobre toda essa situação. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 19, ele diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Eu sempre costumo dizer e prestar atenção em alguns detalhes. Esse profeta Isaías, ele é um profeta do Antigo Testamento, é um dos profetas mais antigos, é da classe dos profetas maiores. E ele tem 700 anos antes de Cristo, ele começou a profetizar acerca do Messias. E nas suas profecias, tem um lá bem bonito que ele diz assim: eis que faço nova todas as coisas, está saindo luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Já tinha dito lá há 700 anos, pastor André, antes de Cristo, que ele colocaria esse caminho, ele estreitaria de alguma forma para nós, para mostrar que nesse caminho estreito, ele faria sair luz, ele faria que nós percebêssemos de alguma forma que ele podia mudar aquilo, aplanar aquela situação, um terreno totalmente irregular. E ele faria com que aquele terreno irregular, aquela coisa difícil, ele aplanaria e colocaria uma condição totalmente favorável para nós. Percebe que como nós, como igreja, podemos sair forte dessa situação? Como nós como igreja, como nós podemos sair forte? Se nós atentarmos para essa palavra aqui: eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas. E porventura, não o percebeis? Nós, às vezes, nós estamos um tanto quanto despercebidos, mais preocupados com o problema, mais preocupados com a circunstância, do que com o Criador, com aquele que é dono de todas as coisas, daquele que continua no controle de tudo. E às vezes nós estamos preocupados com detalhes. Nessa noite, a minha palavra para você: tranquilize o seu coração. Amém. Tranquilize a sua alma. Amém. Receba a palavra de Deus. Jesus continua dizendo para mim e para você: vamos atravessar. Amém.
vamos passar. Amém? Você vai passar e você vai se dar bem, porque o nosso Deus é o comandante de tudo isso. Amém. 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 Deus abençoe você aí.